Alunos da mediação tecnológica. Professor Beto, mais uma vez aqui com vocês. E hoje vou dar uma dica de quem nós iremos falar nessa aula. Sertanista, aventureiro, indigenista, sertanejo, militar, patrono das comunicações. O único brasileiro a ser indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Brasileiro que deu quase 2 voltas ao mundo andando pelos sertões do Brasil. Brasileiro que conhecia do Oiapoque ao Chuí de pé. Sabe de quem eu estou falando? Não? Então acompanha aí na aula de número 10 para vocês, aí na tela para vocês. Eu, professor Beto, estarei hoje com vocês nessa aula de número 10 falando sobre Rondon. Quem era? O militar, o indigenista? E qual é a relação de Rondon com o estado de Rondônia? Por que Rondônia? Deixa eu colocar aqui uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que Rondônia é o único estado da Federação Brasileira que recebe o nome de um brasileiro? Se você olhar assim, São Paulo, Santa Catarina, nós estamos falando de santos, né? Nós não estamos falando de pessoas comuns, assim. E Rondônia é o único estado que faz homenagem a um brasileiro chamado Rondon. É por isso que é interessante nós olharmos com essa trajetória de Rondon. Rondon, nós vamos ver aqui dentro do estado de Rondônia, histórias controversas de Rondon. De uma hora, ele pode ser considerado por alguns povos indígenas como herói, por ter criado em 1910 o SPI. Mas, por outro lado, por alguns povos, ele pode ter sido considerado vilão. Pelo mesmo motivo, por ter criado o SPI, que deslocou populações indígenas, misturou desiguais e separou os iguais. E aí? Qual a história de Rondon? Mas aqui, nós aqui na mediação, nós não vamos fazer juízo de valor. Nós iremos um pouco contar da trajetória deste brasileiro, a qual o nosso estado recebe o nome dele. Na tela para vocês. Amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Apesar de essa frase não ser de Rondon, ser uma frase positivista de Augusto Comte, mas ela era muito usada por Rondon. Essa frase aqui é uma frase positivista, criada por Augusto Comte, filósofo positivista. Vocês já ouviram falar dessa frase alguma vez? Vocês viram essa frase em algum lugar fora daqui? Amor por princípio, ordem por base e progresso por fim? Como é uma frase positivista, na proclamação da República, grande parte dos militares que estão envolvidos na proclamação da República eram positivistas, eles vão utilizar essa frase e vão jogar ela na bandeira do Brasil. E colocar na bandeira ordem e progresso. Ordem e progresso. Dessa frase positivista. Só que esqueceram de colocar o amor, né? Acho que é por isso que muitas coisas acontecem. O amor ficou um pouco de fora aí. E colocaram só ordem e progresso. São frases positivistas que Rondon gostava de usar essa frase. Não é uma frase de Rondon, mas Rondon gostava de usar essa frase de Augusto Comte, filósofo positivista. Quem foi? Onde nasceu Rondon? Na tela. Quem foi? Qual é a trajetória de Rondon? Olha o nome dele, Cândido Mariano da Silva. Perceba que ele não tem o nome de Rondon. Esse nome aqui ele vai receber do tio dele. Era o sobrenome do tio dele, ele era Cândido Mariano da Silva, uma criança órfã, nascida em 30 de abril de 1865, na cidade de Mimoso, que é distrito de Santo Antônio de Le Verger,
atual município de Barão do Melgaço, aqui no estado vizinho aqui, em Mato Grosso. E Rondon, aqui, lembrando, fotos colorizadas por luz clara. E aqui Rondon, dentro de algumas expedições dele, ele vai ter contato com os indígenas? Claro, se ele está dentro do sertão brasileiro, o próprio Rondon, ele vem de descendência indígena. Ele descende dos Bororos e dos Terenas. Esse sangue indígena de Rondon, ele traz para dentro do seu contato com esses povos originários. Contato esse que teve lados positivos, mas teve muito lado negativo. Por quê? Porque o simples contato do homem branco com os povos originários, como já foi falado em aulas anteriores, o simples contato ele traz a dizimação, porque ele traz consigo doenças, ele traz consigo violência, ele traz consigo vícios, ele traz consigo vírus que não são normais dentro daquela sociedade, não são conhecidos, não têm anticorpos. Então, o simples contato desse homem branco, ele por si só já causa um processo de dizimação. E Rondon está aí, andando pelos sertões, uma comitiva enorme de homens. Não era só Rondon. Existiam homens de todas as categorias. Existiam os degredados, existiam os fugitivos. Existiam os que estavam pagando pena, como foram o caso dos marinheiros que fizeram a revolta da Chibata, que foram mandados para Santo Antônio do Rio Madeira em 1910 para pagar pena. Maioria deles negros. Lembra? Isso é estudar a revolta da Chibata. Quando a gente estudar a história do Brasil, eu vou mostrar para vocês dentro da revolta da Chibata. E são essas pessoas que elas estão dentro da Comissão Rondon. Pessoas de todas as índoles, de todos, e pessoas que trazem consigo todo tipo de doença que você não conhecia. Não conhece até hoje a doença. Se tem uma pessoa com coronavírus do seu lado, você não sabe se ela não tiver sinais. E assim se deu essa aventura de Rondon. Mas volta aí na tela, meu diretor. Volta aí na tela aí, porque Rondon, ele começa a estudar muito novo, ele tem essa oportunidade, ele fica órfão de pai e mãe e ele é mandado para morar com seu tio. E o seu tio, ele vai ser educado por seus familiares e aos 16 anos ele diplomou-se no magistério no Liceu Cuiabano, mas não pôde exercer a função de professor devido à sua idade. Ele tinha apenas 16 anos, então ele não podia ser professor magistério. Rondon, então, não queria ficar em Mato Grosso. Ele queria partir para novas aventuras, para novos estudos. Aí é quando chega em 1881, ele vai para o Rio de Janeiro sentar praça. Sentar praça, vai servir o exército, né? A gente fala assim, eu vou servir o exército. Ele foi lá sentar praça no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, ele vai ter contato com os maiores militares. Aí ele vai dizer, essa vida de militar é que eu quero para mim. Então ele, depois de 81, quando ele senta a praça, ele em 85 ele vai matricular, ele passa para a Escola Militar de Praia Vermelha, que vai concluir 4 anos depois, em 1889, o curso de oficial do Exército. Então, olha aqui nós temos datas interessantes. Nós estamos com Rondon assentando praça no final do século XIX, 1881. Para tentar isso lúcido. Nós temos Rondon entrando. Eu quero lembrar a vocês que a Escola Militar de Praia Vermelha, que fica no Rio de Janeiro, a Escola Militar de Praia Vermelha é onde se formaram os maiores militares daquele período. Militares de renome daquele período, eles estudavam na Praia Vermelha, lá no Rio de Janeiro. E Rondon vai fazer seu curso de oficial lá na Praia Vermelha. O engraçado, eu chamo a atenção para vocês para essa data aqui, 1889. Agora eu pergunto para vocês, aluno,
Professor, ajuda aí os alunos aí, professor presencial. 1889. Lembra você alguma data? Lhe reporta alguma data, 1889? Pensa aí. 1889. Reporta para você alguma data? 1880. E aí, professor? E aí, aluno? Se eu colocar um mês, novembro de 1889, reporta alguma data para vocês? Se eu colocar um dia, 15 de novembro, reporta para você. Agora ficou fácil, né? E se eu colocar aquela frase que foi colocada na bandeira, ordem e progresso, reporta algo para vocês? Nós estamos falando da proclamação da República. Quando os militares derrubaram Dom Pedro II e proclamaram a República, sabe quem ficou responsável de levar o comunicado à Marinha? Este militar aqui, ó. Este militar que se formava como tenente lá na Praia Vermelha, ele que leva o comunicado à Marinha, olha, foi dado o golpe. Nós temos agora a República sendo implantada. Nós queremos apoio da Marinha, porque a Marinha não estava apoiando muito o Exército, não. Tanto é que elas vão fazer 2 revoltas da Armada depois. Olha como a história do Brasil, ela está diretamente ligada à história de Rondônia. Percebam vocês que a história de Rondônia não é algo apartado dessa história do Brasil que nós estudamos. Nós temos Rondon participando aqui ativamente, não dentro daquela liderança que nós sabemos de Floriano Peixoto, Marechal Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant. Benjamin Constant era professor de Rondon, e nós não estamos, mas Rondon está ali participando dessa proclamação da República. E ele está lá, junto com esses militares. Então, 1889 é o ano da proclamação da República. Na tela para vocês. Na tela. Nós estaremos vendo aqui que Rondon ele recebe uma missão. Uma missão. Qual foi a missão que Rondon recebe? Implantar as linhas telegráficas. Vem cá comigo, deixa eu falar dessa missão. Por que Rondon é considerado o patrono da comunicação? A gente vem à pergunta. O Rondon, ele começa a trabalhar na instalação de linhas telegráficas. Na instalação de linha telegráfica. Ok? Ele começa, vai para o Exército, vai trabalhar na instalação de linha telegráfica, até que chega o momento que o governo brasileiro vai dizer, Rondon, agora você vai ficar responsável de comandar uma expedição que vai ligar linhas telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas. Por que linha telegráfica precisava ser ligada ao Mato Grosso do Amazonas? Aí a gente tem que se reportar à construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. A construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré está acontecendo aqui em Porto Velho, e aqui em Porto Velho não se tinha comunicação com a capital do Brasil. Quem era a capital do Brasil naquele momento? Quem era a capital do Brasil naquele momento? Era Ji-Paraná, Ariquemes? Jaru? Não. Quem era a capital do Brasil naquele momento? O Rio de Janeiro. Como é que eu ia fazer a comunicação saindo aqui de Santo Antônio, tendo que descer o Rio Madeira, entrar no Rio Solimões, no Rio Amazonas, descer o Rio Amazonas, chegar até o Oceano Atlântico, pegar a direita no Oceano Atlântico até chegar no Rio de Janeiro? Meus queridos alunos, era um trajeto que iria durar cerca de 3 meses para uma comunicação. E o Rondon tinha essa missão. Eu preciso ligar as linhas telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas, porque aqui em Porto Velho fazia parte do Amazonas, para poder facilitar essa comunicação. Olha aí porque Rondon é o patrono da comunicação. Então, essa expedição ela vai ser dividida em 3 fases, 3 expedições. A primeira é essa que está na tela de vocês aí, ó. A primeira expedição, olha aí na tela de vocês. A primeira expedição de 2 de setembro
a 29 de novembro de 1907. Reconhecimento de 1.781 quilômetros. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. 1907 também é o ano que inicia a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. É o mesmo ano que se inicia a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré e é o mesmo ano que se dá a primeira expedição para a implantação das linhas telegráficas. Depois nós tivemos a segunda expedição. A segunda expedição é no ano subsequente, em 1908. 20 de julho a 3 de novembro de 1908. Rondon vai reconhecer 1.653 quilômetros. Olha aí, 1.781 quilômetros, com mais 1.653 quilômetros de reconhecimento. Vem cá comigo. Imagine vocês, mata fechada, facão, foice. Os caras estão rasgando a floresta amazônica. Os caras estão passando por onde tinham indígenas que estavam defendendo o seu território. Seria fácil implantar essas linhas telegráficas? Não, não foi. Abriu-se picada de quase 100 metros de largura. Tinha picada que chegava a 100 metros de largura para colocar postes de linha telegráfica. Rondon. Isso que a gente faz de carro daqui a Vilhena, daqui ao Mato Grosso, demorando horas e horas e horas e horas dentro de um carro, Rondon fez isso a pé, em lombo de burro, em canoas, para implantar as linhas telegráficas. Se as linhas telegráficas serviram ou não serviram, é um outro contexto. Porque existia um determinado momento que as linhas telegráficas se tornaram obsoletas. Já tinha o telégrafo sem fio, já tinha um telefone e tudo. E as linhas telegráficas viraram uma grande injeção de bucho aí, de pança aí, de coisa aí que... Porque não teve grande serventia as linhas telegráficas. Tá? Então, nós estamos aí na segunda expedição. Vamos para a terceira expedição? Vamos para a terceira expedição. Olha aí, ó. A terceira expedição, de maio a dezembro de 1909, nós temos reconhecimento de 2.232 quilômetros. É a terceira expedição, 1909. Ano que ele está chegando ali onde hoje é Vilhena. Lá em Vilhena. Ele implanta ali uma estação telegráfica. Depois nós temos a estação telegráfica implantada em Ji-Paraná. Aí nós temos aí ao longo da história. Olha aí Rondon. Uma coisa que eu chamo a atenção para vocês, o Rondon sempre andava com cachorro. O cachorro era seus melhores amigos. O cachorro protegia, caçava para ele. Sempre Rondon estaria acompanhado de cachorro. Então nós temos aí, ó, 1892 a 1998, ele ajuda a construir essa linha telegráfica de Mato Grosso a Goiás. Entre Cuiabá e Araguaia, vamos colocar aqui o lápisinho aqui. Entre Cuiabá e Araguaia, ele está trabalhando nessa construção com o tenente Gomes Carneiro e o tenente Everton Quadros, que foram grandes líderes de Rondon. Rondon aprendeu muito com ele. E olha aqui, ó, as linhas telegráficas, os traços da linha telegráfica. Os traços. Sairia de Cuiabá, viria até Porto Velho, depois até Guajará-Mirim. Olha aqui o traço da estrada asfaltada, como pegou basicamente aonde se passou as linhas telegráficas, porque nós temos uma de Cuiabá Ponte Lacerda, que foi Rondon trabalhou, passando por Cáceres, e nós temos essa depois que vai até Guajará-Mirim. Essa daqui, ó, de Vilhena até
Guajará-Mirim, até Porto Velho, até Guajará-Mirim, vai seguir o mesmo trajeto da BR. A BR vai seguir o mesmo trajeto dessas linhas telegráficas. E essa linha telegráfica aqui, ela vai ser construída de 1907 a 1915. Vai se chegar aqui em Santo Antônio do Rio Madeira em 1915, as linhas telegráficas. A estrada de ferro já tinha terminado a construção da estrada de ferro. O picadão que era aberto media de 6 a 100 metros de largura. Gente, olha aqui, imagina. Isso aqui não tinha trator para abrir. Não tinha corrente para puxar, derrubar a árvore. A destoca, vocês sabem o que é destoca? Era no machado. Estocava, tinha que tirar o machado aqui. Aqui, então, se viam os postes da linha telegráfica. Precisava ser aberto esse picadão. 1900 é nomeado chefe da comissão construtora da linha telegráfica, então, no estado do Mato Grosso. Rondon, então, agora está no estado do Mato Grosso e ele é o chefe da construção das linhas telegráficas. Aí vão dizer, Rondon, então agora é contigo, Rondon. É contigo. Está tendo a construção da estrada de ferro lá em Porto Velho, que vai ligar até Guajará-Mirim, e eu preciso fazer a comunicação com aquele povo. Rondon, você junte seus homens e parta para essa missão. Rondon, tem alguns relatos que dizem que o Rondon era muito enérgico, mas imagina você controlar centenas de homens numa mata fechada. Se não tivesse pulso enérgico ali, muitas vezes com castigos corporais, aqueles homens poderiam se revoltar contra Rondon. Rondon tem algumas críticas sobre esses castigos corporais, que o exército naquela época era normal para o exército dar nas pessoas, nos seus soldados. Tanto é que a revolta da chibata, o nome já foi dado por isso, revolta da chibata, revolta da surra, que a marinha dava em seus homens. Na tela para vocês. 1907 é nomeado chefe da Comissão da Linha Telegráfica Estratégica do Mato Grosso Amazonas. CL Tenta, pelo presidente Afonso Pena. Nós já estávamos aqui num período republicano, nós já tinha saído os militares do poder e agora nós já estávamos nos presidentes civis. Afonso Pena. Afonso Pena já era um presidente civil. Em 1910, olha essa foto colorizada aí do Luiz Claro, gente, que coisa maravilhosa. Essa foto é preta e branca, ele meteu cores aí nessa foto. Em 1910, usou os marinheiros da revolta da chibata para trabalhar nas linhas telegráficas. Aquilo que eu falei para vocês. Em 1910, nós vamos ter a revolta da chibata lá no Rio de Janeiro, o Almirante Negro. João Cândido vai tomar os encoraçados da Marinha, vai apontar os canhões para o Rio de Janeiro. O governo, Afonso Pena, tenta negociar com ele lá, o governo federal negocia com ele, diz, não, ninguém vai ser punido, não. Depois que a revolta acaba, eles vão trancafiar eles no porão, alguns vão ser mortos, asfixiados por calvígie. O próprio João Cândido vai ficar doido da prisão. E o restante vai ser mandado aqui para Santo Antônio. Chegar aqui no navio satélite, prisioneiros da revolta da chibata, mulheres que foram tiradas do Rio de Janeiro, grandes parte prostitutas, lá que vão ser tiradas para vir para os seringais, e aqui elas foram leiloadas. E esses trabalhadores da revolta da chibata, eles foram colocados para trabalhar nas linhas telegráficas. Alguns ainda utilizaram na estrada de ferro, mas a maioria foram sobre a ordem de Rondon. Não se tem relato o que aconteceu depois disso. A gente já procurou e tudo com alguns pesquisadores, mas não se tem relato do que aconteceu com esses revoltosos da chibata depois que eles chegaram aqui em Santo Antônio. Na tela. Na tela.
1919, Rondon, dentro dessas expedições, ele encontra as ruínas do Real Forte Príncipe da Beira. Lembra do Forte Príncipe da Beira, que nós falamos, no século XVIII? Construído no século XVIII? Passou final do século XVIII, passou o século XIX. Quando se estourou a República, no final do século XIX, ele foi abandonado. E quando chegou em 1919, aí, início do século XX, Rondon, quando se depara com o Forte Príncipe da Beira, está um monumento abandonado no meio da floresta. Imagina Rondon chegar lá, se não conhecesse os relatos do Forte Príncipe da Beira, ele vai dizer, meu Deus, que monumento é esse? Isso é Ratanambá. Não tem a história lá? Só que Rondon conhecia o que era o Forte Príncipe da Beira, como é que se deu o processo de construção, conhecia a história do Forte Príncipe da Beira. E ele vai limpar o Forte Príncipe da Beira. Depois, posteriormente, na década de 30, aí, ele vai formar ali um pilotão. Aí o Forte Príncipe da Beira passa a ser reativado enquanto pilotão. E depois hoje só está a ruína do Forte Príncipe da Beira, que precisa ser revitalizado. Na tela aí que tem muita coisa ainda pela frente. Na tela para vocês aí que tem muita coisa pela frente. A obra das linhas telegráficas que ligava os sertões de Mato Grosso ao Amazonas foi de grande proporção que destinava a tirar o isolamento à região do extremo norte do país. Quando nós falamos de extremo norte, nós estamos falando aqui da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que estava sendo construída aqui. Nós tínhamos aqui a borracha que era escoada pelo Rio Madeira. Nós estamos em pleno auge do primeiro ciclo da borracha. Ainda não entrou em crise, não. Em 1907, estava no auge a borracha de exportação. Nós temos produtos que daqui iriam para Belém, para Manaus. E o Rondon tem essa missão de implantar essa linha telegráfica. Por quê? Aqui se tem a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. A linha telegráfica era algo moderno para a época. Algo moderno, por quê? Já se tinha trazido fios telegráficos por baixo do Oceano Atlântico. Já Barão de Mauá já tinha trazido esses fios por baixo do Oceano Atlântico. Agora ele precisava ser rasgado na floresta. E a linha telegráfica era capaz de assegurar a chegada do progresso. Olha aí, não tem o nome da bandeira? Ordem e progresso. Essa palavra progresso às vezes assusta, né? E de estabelecer civilizações nos confins mais isolados do país. Olha aí, então, vamos ligar aqui Cuiabá a Guajará-Mirim. Vamos ligar até a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Existia Rondônia naquela época? Não, mas tem uma pessoa que ela vai participar dessa expedição de Rondon, que ele era diretor do Museu Nacional. O nome dele é Roquete Pinto. E o Roquete Pinto é o primeiro, em 1915, é o primeiro a intitular essas terras como Terras de Rondônia, em homenagem ao Rondon. É o primeiro a intitular esse nome lá em 1915 como Terras de Rondônia, em homenagem ao Rondon. Sim, mas Roquete Pinto vem para cá em 1915, ele veio também devido à presença de um norte-americano aqui na Amazônia. Vocês têm ideia quem é esse norte-americano? Hã? Não? Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt era um grande aventureiro, ex-presidente dos Estados Unidos. Ele já não estava mais com mandato nos Estados Unidos, mas ele ainda tinha um poder muito grande nos Estados Unidos. E ele era um aventureiro que andava pela África e tudo. E ele queria vir para a Amazônia, contactou Rondon. O governo brasileiro disse: o melhor expedicionário para você trabalhar é Rondon. E Theodore Roosevelt vem para a Amazônia para fazer uma expedição, descobrir sobre o Rio da Dúvida, onde nascia, aonde terminava, o rio que hoje recebe o nome dele, Rio Roosevelt. Na tela para vocês. Na tela, olha aí, olha. Ele caçando aí.
caçando Rondon, aqui desse lado, e o presidente Roosevelt do outro lado aí, caçando. Que em 1913, Rondon participou de uma expedição científica pelos sertões da Amazônia com um presidente norte-americano, Theodore Roosevelt, explorando o Rio da Dúvida, denominado Rio Roosevelt. Foram nessa exploração. O Roosevelt, vocês sabiam que ele quase morria aqui? Teve vários acontecimentos. Ele escreve um livro, tem até um livro também brasileiro, o Rio da Dúvida, mas o Theodore Roosevelt escreve nas selvas amazônicas e ele homenageia muito Rondon, porque Rondon salva a vida dele. Ele quase morre no meio da floresta amazônica. A comissão também se atribuía de funções exploradora, etnológica e antropológica. Era uma expedição científica que eles fizeram também aqui. Vão fazer essa expedição científica. Exploraram zoologia, botânica, etnografia, mineralogia, geologia e águas termais, tudo sobre ciências naturais. E sabe para onde esse material foi levado? Sabe para onde o material? Parte desse material ficou no Museu Nacional, mas a grande maioria de tudo isso que foi recolhido foi para o Museu de História Natural dos Estados Unidos. Vocês já assistiram aquele filme Uma Noite no Museu? Alguém de vocês já assistiu aquele filme Uma Noite no Museu? Não tem o presidente norte-americano do cavalo lá e tal, que conversa com o vigilante? Pois é, aquele é o Roosevelt. Aquele é o museu para onde foram levadas essas riquezas desse estudo amazônico. Foi para lá que foi levado. Olha aí como a gente às vezes assiste essas coisas e não tem nem ideia de que tem uma relação conosco. Na tela para vocês. Na tela para vocês. Tá? Então, em 1915, concluiu a missão, Rondon conclui a missão, inaugurando a estação telegráfica, sabe aonde? Em Santo Antônio do Rio Madeira. Lembrando que Porto Velho é criado em 1914. Porto Velho tinha recém-criado Porto Velho. E aí, Santo Antônio do Rio Madeira era o último município do estado do Mato Grosso. Mato Grosso. Lembrando que não existe... Vem cá comigo, olha essa. Me coloca aí na... Lembrando que não existe ainda, não existia Porto Velho, Rondônia, o estado de Rondônia. Então, nós temos aí essa concepção. Rondon chega, Rondon negocia com os indígenas, Rondon vai pegar indígenas para trabalhar em sua missão, em sua jornada. Rondon está diretamente trabalhando com esses indígenas. Rondon está nessa expedição. Essa expedição por esse Brasil. Essa expedição por esse sertão, colocando linha telegráfica. Na tela aí para vocês. Algumas datas para vocês. 1919 a 1924, foi diretor de engenharia do Exército. Em 1930, foi hostilizado e preso no governo de Getúlio Vargas. Por isso que Rondon não gostava de Getúlio Vargas. Tanto é que quando vai ser criado o Território Federal do Guaporé, o Rondon não vai aceitar a homenagem de ser chamado Território Federal de Rondônia. E ficou como Território Federal do Guaporé. Só depois de muitos anos que ele vai aceitar essa homenagem. Porque em 1952, propõe a criação do Parque Indígena do Xingu. É ele, juntamente com alguns sertanistas, que vão propor essa criação do Parque do Xingu. Em 1955, o Congresso Nacional promove Cândido Mariano da Silva Rondon a Marechal Deusdedit. Porque Marechal é só para quem foi para a guerra. E Rondon, que não tinha participado de guerra diretamente, mas ele vai ser considerado o Marechal da Paz. É chamado o Marechal da Paz. Em 1956, o Território Federal do Guaporé passa a ser chamado Território Federal de Rondônia. Sabe quem estava na presidência aqui em 1956?
O mesmo presidente que construiu Brasília. Quem foi? Espera aí. Hã? Vem cá comigo. Quem foi o presidente que construiu Brasília? Que era o mesmo presidente de 1956, que vai agora dizer, Rondon, Congresso propôs, eu vou aceitar. Território Federal do Guaporé vai passar a ser chamado Território Federal de Rondônia. Nós estamos falando daquele que tem duas letras, J.K. Juscelino Kubitschek. Kubitschek. Era o presidente do Brasil na época que vai homenagear Rondon em 1956. Rondon, que já tinha sido proposto por Albert Einstein ao Prêmio Nobel da Paz, conforme carta que está aqui no Museu Rondon. Se vocês vierem aqui numa expedição, eu vou mostrar a vocês essa carta. Rondon, em 1957, vai ser indicado novamente ao Prêmio Nobel da Paz pelo Explore Club de Nova York. Explore Club de Nova York. Vocês sabiam que o Rondon é considerado um dos 5 maiores exploradores do mundo? Vocês sabiam que o Rondon é o único que recebe o nome de um paralelo? O paralelo de número 52, olha, coincidência, o número de município do estado de Rondônia, o paralelo de número 52 recebe o nome de Rondon. Rondon. Olha aí a família de Rondon. Até que chega o ano de 1958. Depois de 2 anos do Território Federal do Guaporé ser homenageado a ele, Pagmedjera. Alguns indígenas consideravam Rondon Pagmedjera, o grande cacique branco. E em 1958, aos 92 anos, às 9h07 da manhã, olha, o professor Ludesmar colocou bem preciso aí para vocês. Dá o seu último suspiro, Cândido Mariano da Silva Rondon. O homem cansa de trabalhar, cansa de viver, mas não cansa de amar. Só o amor constrói. E essa é um pouco da trajetória de Cândido Mariano da Silva Rondon. E aí, gostaram de ver um pouco da história desse homem que dá o nome ao nosso estado? Pois é, Rondon, essa história controversa de Rondon. Rondon é visto por uns de um jeito, por outros de outro, mas Rondon tem uma participação grandiosa dentro da nossa história. Pois é, aluno, é por isso que você não pode perder nenhum momento essas aventuras que são aula de história, tá bom? Então, vamos ficar que daqui a pouco eu volto com vocês para nós fazermos aquela revisão e fazer aquela atividade. Até lá!